sabem, desde que o PND apareceu na Madeira, temos feito da questão do cumprimento da lei eleitoral uma bandeira partidária. Já há 2 anos apresentámos, na sequência das últimas eleições, uma queixa extensa contra um conjunto de arguidos por violação da lei eleitoral que o Ministério Público deixou arquivar, e agora temos acompanhado esta campanha eleitoral, também em termos de saber se têm sido cumpridos ou não as regras legais das campanhas eleitorais. Como sabem, a lei diz que, convocadas as eleições, os órgãos governamentais têm de manter rigorosa neutralidade e isenção. E o que se passa na Madeira é o contrário. Temos inaugurações eleiçoeiras em que o Presidente do Governo Regional faz o seu autoelogio, a sua propaganda e o ataque aos líderes e candidatos dos outros partidos. E ontem tivemos disso um exemplo claro. Ontem, com um pormenor novo, o Presidente do Governo Regional garbosamente ostentava num ato oficial o símbolo do PSD, o que é mais um crime praticado pelo Presidente do Governo Regional e mais um atropelo àquilo que são garantias das pessoas de igualdade e imparcialidade dos órgãos governamentais nos atos eleitorais. Pior, ontem tivemos tudo isto com a conivência de uma líder nacional que o Presidente do Governo Regional passeou nas suas, entre aspas, inaugurações, nos seus, entre aspas, atos oficiais, dizendo que essa líder nacional estava numa espécie de visita de estudo àquilo que é para ele a grande governação da Madeira. E mais grave ainda, ontem, o Presidente do Governo Regional, como se tudo isto não bastasse, fez passear a líder do PSD, que não ocupa nenhum cargo regional ou nacional, em atos de verdadeira campanha em automóveis oficiais. E isto veio a lume porque houve e há jornalistas na Madeira com coragem, que têm a sagacidade e a força para não deixarem de fazer o seu trabalho e não deixarem de o publicitar, como é o caso, claro, do jornalista do Público, que conseguiu tirar uma fotografia e revelou para toda a gente que a doutora Manuela Ferreira Leite estava a sair de um ato partidário, pura e exclusivamente partidário, num carro oficial. Era bom informarem a doutora Manuela Ferreira Leite que os bens do Estado são para gastar com o Estado e que os carros do Estado e os carros da região são para andar em nome e por causa da região, não por causa de festas partidárias. E era bom explicarem à doutora Manuela Ferreira Leite que nós vivemos numa terra em que os carros são usados não só para a campanha partidária, e carros públicos e meios públicos são usados não só para a campanha partidária, mas são usados também para levar meninos, já quase com idade de fazerem a barba, aos liceus e às escolas regionais. Isto é uma vergonha que é de todos nós madeirenses, que todos nós comungamos, mesmo aqueles que apoiam o PSD não gostam nem se revêem nesta prática, mas que não devia ser sancionada, não é, ratificada pela líder nacional do PSD, que com este seu gesto, com esta sua visita à Madeira, certamente não contribuiu de modo muito favorável para uma boa continuação da sua campanha eleitoral. E nesse caso, essa queixa é o quê? Esta queixa refere-se ao seguinte: durante o mês de agosto e de setembro, o Governo Regional calendarizou dezenas e dezenas de atos públicos de inaugurações, de cerramento de lápides, visitas a obras, visitas a instalações, etc. Por exemplo, no Porto Santo, onde o Presidente supostamente estava de férias, às tardinhas o Presidente lá ia fazer uma perninha a uma inauguração, fazendo elogios rasgadíssimos ao Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, naturalmente com isso querendo beneficiar a candidatura do Presidente do Porto Santo, que é do PSD por acaso, e prejudicar as candidaturas dos outros candidatos autárquicos às eleições do Porto Santo. E naturalmente também com isso querendo propagandear a obra do seu governo, não é? E com isto também atacar a falta de obra da oposição, porque é constante. Dr. Alberto São Jardim ataca sempre a oposição pela falta de obra.
Ora, isto são típicas intervenções não parciais e não neutrais, que a lei incrimina, constituem crimes. O Dr. Alberto João Jardim, ao intervir deste modo no Porto Santo, na Madeira, em vários sítios da Madeira, violou várias vezes as leis eleitorais para a Assembleia da República e para os órgãos das autarquias locais e cometeu inúmeros crimes eleitorais. E deve ser julgado por eles e estes crimes devem ser investigados pelo Ministério Público. Ainda aqui vamos na campanha, já apresentámos esta queixa. Da outra vez o Ministério Público deixou que a queixa que nós apresentámos prescrevesse. Não sei se sabiam, mas apresentámos uma queixa de conteúdo parecido, numas eleições anteriores o Ministério Público deixou prescrever. Agora nós vamos apresentar, não digo não digo dia a dia, não digo constantemente, mas vamos apresentar, sempre que considerarmos oportuno, o resumo dos últimos dias de violações da lei eleitoral do Dr. Alberto João Jardim, como queixa ao Ministério Público da Madeira. O Ministério Público depois faz o que quiser. Se quiser deixar prescrever, que deixe prescrever. As atitudes ficam com ele. Mas o Ministério Público está a ser conivente? O Ministério Público devia responder aos madeirenses porque é que, tendo sido apresentada uma queixa de conteúdo mais extensa, mais elaborada, mais fundamentada, com factos muito mais graves até, do que aqueles que agora nós comunicamos. Há 2 anos o Ministério Público deixou prescrever esse processo. E queria-lhe dizer que não há sentença judicial de um juiz que seja mais imbatível que do que a inexistência de ato do Ministério Público, do que não há nada mais irredutível, mais inultrapassável, mais inatacável, mais irrecorrível do que a prescrição por inação, por inércia do Ministério Público. É que ninguém pode recorrer da inércia do Ministério Público. E um ato que caduca ou um crime que prescreve por inércia do Ministério Público é um crime que passou a ser página morta, nem pode ser objeto de recurso, ninguém mais pode sequer julgar esse assunto.